Ilustres amigos do canal, tudo bem? Pré-fixado acima de 12% ao ano em todos os títulos. Você não ouviu errado. É exatamente essa a rentabilidade do título pré-fixado nesses últimos dias. E o pré-fixado 24 está com a taxa maior do que o 26. Por que isso está acontecendo? Chegou a hora do pré-fixado? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Já dê aquele super like se você é inscrito aí no canal e já conhece os nossos vídeos. Se você não é, ative o sino da notificação e receba os vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Sem enrolação, vamos direto ao vídeo aqui, trazendo essa informação. Primeira informação que você precisa saber é em relação à rentabilidade, ou a taxa que é então remunerada o título pré-fixado. Nós temos três títulos, o 24 e o 26, que é o Tesouro Pré-fixado principal, e o 2031, que paga juros a cada 6 meses. Muito bem, veja que a rentabilidade deles já está aqui, ó, acima de 12% em média. O que significa isso? Que se você comprar um título desse na data que eu gravo esse vídeo, você vai receber, em média, 12% ao ano. Não é que você vai receber todo ano isso, mas em média, se você levar até o vencimento, esse é o valor que você vai receber. Significa que depois que você comprou o título, não importa a taxa, a sua taxa já foi negociada e você já sabe o valor antecipadamente que vai receber até o seu vencimento. Então é um título que você sabe previamente, você consegue se planejar, só que tem um detalhe, não muda nada depois que você já comprou, desde que leve até o vencimento. E a rentabilidade que está aqui nessa segunda coluna, ela é uma média de retorno, ou seja, pode variar em determinado período, dias, meses, mas no final você recebe exatamente o valor acordado. E aí o que eu quero te dizer é, todos esses títulos aqui que tem valor unitário, por exemplo, o 24, R$ 738, o 2026, que é mais longo, 622, e o pré-fixado 2031, 929, todos eles vão valer na data do vencimento, ou seja, julho de 24 por 24, janeiro de 26 por 26 e janeiro de 31 por 2031. Todos eles vão valer nessa data R$1.000. Então, somente aplicando essas taxas é que nós conseguimos trazer a valor presente os R$1.000. Quando você traz a valor presente, a aplicação dessas taxas significa que o preço dele é esse. Essa é a forma de cálculo. Você traz a valor presente pelo número de dias úteis que falta até o vencimento do título. Então, a primeira informação que você precisa saber é esse retorno, 12% ao ano bruto. Quando nós colocamos 12% ao ano bruto e colocamos na calculadora do Tesouro, vai dar aproximadamente aí 10% líquido todos os anos. Então anota, 10% líquido. Tá bom para você? Vamos seguir aí para você entender aonde eu quero chegar. Só que antes, quero te indicar esse vídeo que nós acabamos de gravar aqui, o dilema do Banco Central. A taxa de juros aumentou, mas como é que fica esse dilema? Gravamos a primeira parte do vídeo e vamos gravar a segunda parte para você entender a situação que estamos passando. Assista aí. Preço do título. O que nós temos para falar a respeito do preço do título? Bom, como eu falei para você, todo título pré-fixado, ele vale R$1.000 no seu vencimento. E aí tem uma relação muito clara. Se a taxa do título aumenta, o preço de compra reduz. Então, toda vez que você vê esses 12% subindo, você vai verificar esse preço unitário aqui caindo. Eles são inversamente proporcionais. Por outro lado, se você comprou e essa taxa começar a cair, significa que quem ainda não comprou vai comprar então um título mais caro, porque se a taxa cai, o preço vai subir. É importante que você entenda essa lógica. Então, entendido essas duas informações iniciais, é importante nós avançarmos agora. Por que a taxa do pré-fixado está disparando? Só que antes de te responder essa pergunta, assista esse nosso vídeo, Expectativas de Mercado. PIB, inflação e taxa de juros, além do mercado internacional explicado em detalhes, e vai responder uma parte a essa pergunta aqui. A taxa do pré-fixado pode disparar e está disparando no caso,
por inúmeros fatores. Geralmente são situações econômicas e políticas desfavoráveis. Então, o que nós temos então desse tipo de situação somente olhando para o mercado interno? Não estamos olhando ainda para o mercado externo, porque a crise internacional não se materializou. Ela está sendo aí programada, mas ainda não temos ainda a convicção dela. Então vamos lá, o que nós estamos tendo no Brasil? Mudança na regra do teto de gastos. O que nós estamos vendo mudou a metodologia do teto para criar aí um espaço no orçamento, ou um espaço para aumentar as despesas. E o que o mercado esperava na realidade era um corte de despesas, e não aí burlar o teto de gastos para ter novas despesas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós tivemos então um aumento ou a criação de novos gastos. Nós tivemos aí o Auxílio Brasil, junto com o auxílio emergencial, sendo realmente substancialmente elevados para ajudar aquelas pessoas que precisam e que são pessoas mais carentes. Mas, novamente, não tivemos aí a indicação de uma nova fonte de receita ou mesmo de um corte de gastos. Tivemos somente a geração de despesas que está sendo compensada pela mudança na fórmula do cálculo. Tivemos também, aliás, estamos tendo a questão da discussão da PEC dos precatórios. Venho falando que quando não tivermos ainda uma decisão definitiva a esse respeito, o mercado fica extremamente aí ansioso, fica negativo e pode ter ainda alguns jabutis inseridos aí nessa PEC dos precatórios, no sentido de aumentar ainda mais as despesas. Fica de olho, porque como isso ainda não está 100% decidido, o mercado fica preocupado. Mas qual é a preocupação principal do mercado? A preocupação principal do mercado é com relação à dominância fiscal. Ou seja, nós temos uma preocupação aqui no Brasil de que, se nós tivermos então gastos cada vez maiores e despesas que não compensam esses gastos, nós temos uma situação fiscal comprometida. O risco de emprestar dinheiro para o Brasil fica maior e as taxas vão aumentando cada vez mais. Então, cada vez que nós temos uma notícia dessa mais pessimista em termos de receita e aumentando cada vez mais as despesas, o risco fiscal vai tomando conta e entramos no que o mercado chama de dominância fiscal. Uma situação que mesmo a brusca elevação da taxa Selic pode não ser suficiente para aumentar então aí a credibilidade do Brasil. Dito isso, então, vamos para a penúltima parte então aqui desse nosso vídeo. A taxa e o preço estão bons? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer antes de comprar qualquer tipo de título público. E por isso que nós indicamos aqui essa nossa playlist. Qual o melhor preço e a melhor taxa? Para que você entenda, olhando para o histórico, se a situação está boa. Se você não assistiu, assista. Eu vou trazer um breve resumo aqui. O histórico das taxas do pré-fixado principal 2024 e 2026, nós estamos nas melhores taxas da história. Ou seja, desde que esses dois títulos foram lançados, nos últimos dias nós estamos tendo a melhor taxa para esses títulos. Essa é a primeira informação que você precisa gravar. E o pré-fixado 2031? Tivemos as melhores taxas no dia 21 e 22 de outubro. Ou seja, recentemente tivemos as melhores taxas. Significa que agora as taxas estão ruins? Não, as taxas não estão ruins. Continuam boas. Só que as melhores, ou seja, o topo do topo das taxas foram nesse período. Também não significa que as taxas não podem melhorar, porque se a situação fiscal, a dominância fiscal continuar realmente repercutindo, as taxas podem voltar a subir ainda mais. Mas olhando para o histórico das taxas, elas estão como grandes oportunidades. E com relação aos preços, porque você compra com uma taxa alta, o preço deve estar baixo. Tá aí a informação para você. Pré-fixado 2024, nós tivemos o menor preço da história aí, entre 7,41 e 60. Desde que lançou o título, o menor preço foi esse, 7,41 e 60. E o pré-fixado 2026? Estamos próximos do menor preço, que foi 608,42. Então veja, pré-fixado 24 e 26 também estão com preços bem baixos. Assim, as taxas estão altas e os preços estão bem baixos. E o 2031? Tivemos o menor preço de fechamento, aí estamos falando de preço de fechamento, no dia 21/10. Então coincidiu a melhor taxa e o melhor preço do pré-fixado 2031 no dia 21/10. Que conclusão nós chegamos a esse respeito? Primeira conclusão, analisando o histórico tanto de preços quanto de taxas, está extremamente atraente. Então nós estamos olhando para trás e vendo esse histórico e trazendo
para você uma informação valiosa. Os preços e as taxas estão extremamente oportunos. Só que você tem que olhar para frente. Ou seja, você vai comprar um título não para trás. Você vai comprar ele e carregá-lo para uma data futura. Porque aqui o que nós indicamos é: compre pensando sempre em levar até o vencimento. E como está essa situação agora para o futuro? É o que nós vamos falar agora, respondendo a pergunta: chegou a hora de investir em pré-fixado? Só que antes, se você fica com alguma dúvida aqui no nosso canal e gostaria de perguntar algo, coloque aí nos comentários qual a sua dúvida, qual a informação, que nós podemos gerar um vídeo específico aqui do canal só para você e para todos os outros internautas. É a nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Respondendo a pergunta: chegou a hora de investir em pré-fixado? Olhando para o futuro, nós temos então uma taxa de 12% ao ano, que, como eu já falei para vocês, de forma líquida, descontado então a taxa B3 e o imposto de renda, ela vai valer já aí 10% líquido. Essa informação é muito importante. Então a primeira pergunta que eu faço para você é: 10% líquido é uma boa remuneração para você? Ou seja, 10% em 2022, 10% em 2023 e 10% em 2024. Uma remuneração líquida. Você tem que parar e ver quanto que você está recebendo em média nos seus investimentos. O que eu posso te dizer é: se você está, por exemplo, no investimento com uma poupança, é um excelente investimento. Se você não sabe, busque saber então o histórico da rentabilidade aí dos investimentos que você está tendo. Segunda informação: com essa taxa então de 12%, eu posso te dizer que ele te protege de uma inflação média de 10,8% ao ano. Então veja, 10,8% em 22, 10,8% em 23, 10,8% em 24. Em média, essa taxa de inflação você estaria protegido com um título que te paga 12% ao ano. Isto é interessante para você? Essa é a segunda pergunta que eu te faço, para você poder avaliar a tomada de decisão. A terceira: qual a sua expectativa econômica até o vencimento do título? Você já parou para se perguntar o que você espera da economia brasileira para frente? Você acha que ela vai melhorar? Se você acha que ela vai melhorar, significa então que as taxas vão cair. E aí você vai ter a oportunidade então de ter um lucro muito grande, não somente até o vencimento, mas talvez até na marcação a mercado. Entretanto, se você acha que a situação econômica pode piorar, aí é bom você ficar aguardando um pouco e assistir esse vídeo até o final. Você convive bem com as oscilações de preço? Essa é a última pergunta. Por que eu pergunto isso? Porque muitas das vezes você pode ter visto: bom, uma remuneração de 10% líquida para mim é muito interessante. Opa, ok. Você entende que te proteger de uma inflação de 10% ao ano, que eu acho pouco provável de chegar, podemos ter 10% agora em 2021, mas 22, 23 e 24 é pouquíssimo provável. E se você ainda disser ainda que você vê que as expectativas aqui vão melhorar, pode ser que seja uma boa alternativa para você esse tipo de título. Só que tem um detalhe: você compra com a taxa de 12% e essa taxa pode oscilar. Se ela voltar a aumentar, você já entendeu, temporariamente você vai estar perdendo valor. Então você precisa conviver com esse tipo de situação, porque o pré-fixado oscila muito. E agora eu vou dar a minha opinião particular, algo que eu não costumo fazer aqui nos vídeos para não te influenciar. Então aqui não é decisão de investimento, é só uma opinião. Não é uma recomendação. Eu diria que a taxa de 12% não está ruim. Não vou dizer que ela está muito boa. Eu diria que ela está ali regular. Por quê? Eu ainda vislumbro riscos elevados no Brasil, principalmente com relação à questão fiscal. Nós não temos ainda clareza exatamente quanto a, por exemplo, PEC dos precatórios. Vamos ter algum jabuti aí dentro? Ou seja, vai aparecer ainda alguma despesa não prevista e que pode impactar então novamente no orçamento? Segunda questão: essa questão do auxílio diesel ou auxílio bolé que está sendo chamado, ela vai realmente ser confirmada? Vamos ter uma nova despesa aí dentro do orçamento? Qual vai ser o orçamento para 2022? Enfim, são questões que não estão claras para mim e que eu entendo que para o mercado também não. Isso traz desconfiança e preocupação. E eu tenho acompanhado isso diariamente. Então eu prefiro ainda aguardar com mais clareza essa questão orçamentária e fiscal. Mas é uma opinião particular, não quer dizer que eu não vá investir nesse título. Se eu verificar que tiver mais clareza com relação a essas questões e que a taxa do título estabilizou, podendo começar a cair, eu vejo que seria uma boa oportunidade.
Para finalizar, eu quero falar para você a respeito dessa variação que eu te informei lá no início do vídeo com relação a pré-fixado 24 e pré-fixado 26 e 31. Nós estamos num momento de disfuncionalidade do mercado, ou seja, o momento de estresse é tão grande, mas tão grande, que o pré-fixado começou a pagar uma taxa melhor do que o 2026. Isso só acontece então porque no curtíssimo prazo, porque 3 anos é um prazo curto, aliás, menos de 3 anos, porque ele vai vencer em julho de 24, então são aí aproximadamente aí 2 anos e 8 meses, 9 meses, que nós temos então uma projeção do mercado que a instabilidade é total. O mercado não consegue visualizar com clareza o que pode acontecer até lá. E aí começa a pagar um prêmio maior para o 24 do que para o 26. E os investimentos em títulos públicos, quanto maior o prazo, a tendência é que seja maior a taxa. E chega a ser até um absurdo ter uma taxa do 24 maior que a do 2031. Beira o absurdo isso aí para mim. Para finalizar, eu quero trazer aqui uma informação adicional. Quanto que está sendo pago no mercado secundário? Como você já sabe, além do mercado primário, que é o mercado de títulos vendidos no Tesouro Direto, existe um mercado secundário que opera aí basicamente a partir das 10 horas até as 10h30. Se você tem conta numa corretora, você já deve saber disso. Então o mercado secundário, você já pode verificar aqui, ó, já está pagando então títulos com 13%. Veja aqui nós temos um CDB pagando 13,10% com vencimento em outubro de 24. O vencimento é um pouco maior do que o Tesouro pré-fixado 2024 e veja aqui uma taxa bem interessante. Temos outros também em 26 pagando 12,95. Então veja que o mercado já está aqui disponibilizando taxas de 13% ao ano. São taxas acima do que o pré-fixado. Entretanto, você precisa saber que o risco é maior, porque você está comprando no mercado secundário. Você está comprando aqui de um banco emissor. No caso aqui é o C6, o segundo é o Banco Paine e assim vai. Will Financeira, enfim, instituições que você precisa conhecer um pouco mais. E outra questão é que esse tipo de título de renda fixa só tem liquidez no vencimento. Significa então que você tem que levar o título até essa data, então 26/10/2024. Você não tem a oportunidade de vendê-lo antes. Você compra e aí esquece que tem esse título, só vai resgatá-lo lá em 2024 ou 2026 e 2025, que são os exemplos que eu tenho aqui. Então está aí a informação para você. Espero ter ajudado você nessa dúvida se o pré-fixado está ou não com uma taxa boa. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que faça análises cada vez mais racionais, acompanhando os vídeos do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.